A paz de Jesus. Meu nome é Fabiana, para quem não me conhece, e eu venho aqui com uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Eu espero que vá de encontro com o seu também e acrescente. Eu estou aqui hoje tirando esse momento para acrescentar algo de Deus na sua vida. Que esse momento, que esse tempo que nós vivemos hoje, nós necessitamos de coisas, de palavras que nos leva além daquilo que nós imaginamos e pensamos e acrescenta sobre a nossa vida, né? Tantas coisas ruins que têm acontecido, tantas coisas que têm feito com que a gente entristeça, mas hoje eu venho aqui para trazer uma palavra para você, para que você reflita, para que isso, para que toda essa palavra entre no seu coração, né? Se não for todas, mas que algumas, faça algo de bom em você. E eu quero começar esse vídeo falando de algo que eu escutei há um tempo atrás e que hoje queimou meu coração. Um jovem, ele decidiu andar com um sábio. E ele ficava com esse sábio durante muitos dias. E um certo dia, um sábio fez um convite para ele. Disse para ele: olha, vamos num lugar que eu quero te ensinar algo. E esse jovem acompanhou esse sábio. E ao decorrer no meio do caminho que eles estavam passando, estava ali um pasto e eles ficaram ali observando uma vaquinha bem magrinha naquele pasto. E, e o jovem perguntou para o sábio: nossa, que vaquinha magrinha, por que será que ela está tão magrinha? E o sábio falou: observa essa vaquinha. E uma vaquinha muito magrinha ali naquele pasto. Aquele pasto estava ali com os seus matos ainda secos. E aquele jovem observou aquela vaquinha e continuou andando com o sábio. E o sábio, quando chegou em um determinado lugar, o sábio disse para o jovem: olha para aquela casinha. E o jovem olhou, observou, e o sábio disse para ele: olha, observa bem essa casinha. E o jovem observou e falou para o sábio: é uma casinha bem humilde, né? Aí o sábio disse: é um lugar bem assim, desorganizado, né? E o sábio disse: nós vamos até lá. Eu conheço essa família. E aí o sábio foi com o jovem e chegando nessa casa, eles encontraram essa família. E aí essa família conversando com eles, aí o sábio diz: olha, a gente veio ver vocês para ver como que vocês estão. Nossa, nós estamos bem. Graças a Deus a gente tem uma vaquinha para nos sustentar. Nós arrancamos o leite dela todo dia e aí nós vendemos o leite dela e tomamos o leite dela. E aí esse leite que nós vendemos, nós compramos um alimento para nós, dessa única vaquinha. E nessa família era uma família muito grande, era uma família que tinha o pai, filho, genro, nora, netos. E o sábio, observando, disse para o jovem: observa. E o jovem observou. E aí eles saíram dessa casa. E quando eles estavam indo embora, eles foram em direção à vaquinha. E o sábio pegou essa vaquinha e jogou essa vaquinha num precipício. E o jovem que estava do lado do sábio ficou indignado com aquela atitude dele. Você matou a vaca, a vaquinha deles. É a única fonte que eles têm para eles sobreviverem. Você matou. E o sábio ficou calado. O sábio não disse nada. E ele, indignado com o sábio: nossa, mas você matou a vaquinha deles. Você matou, era a única fonte de vida e agora eles vão morrer, não vão sobreviver. E aí saíram e foram embora e aquela vaquinha morreu.
E depois de um determinado tempo, de um determinado tempo que passou, muitos meses que passou, eles voltaram novamente para esse mesmo lugar. E esse jovem continuou sendo mentoreado por esse sábio. E quando ele chegou nesse lugar que eles estavam indo, ele olhou para o pasto e não viu a vaquinha. Mas olha só, ele viu um pasto muito verde, cheio de plantação. Tinha pé de alface, pé de couve, pé de almeirão nesse terreno. Ele já não viu aquela paisagem que ele tinha visto há um tempo atrás. Aquela paisagem que estava com aqueles matos secos, aquela terra que já fazia muito tempo que não era mexida. Ele já não viu. Ele viu um mato verde. Ele viu uma paisagem bonita. Ele viu pé de frutas plantado. E aí ele olhou aquilo, ele falou: que lindo. E ele deduziu com ele que aquela família poderia ter morrido e outras pessoas poderiam ter tomado posse e poderiam ter plantado sobre aquele lugar. Mas tá bom. Aí eles continuaram caminhando e aquele sábio disse para ele: continua observando. Aquele jovem, como já fazia muito tempo que aquele jovem andava com aquele sábio, aquele jovem, ele já observava por vontade própria. Ele já prestava atenção por vontade própria das coisas. Ele já parava e analisava as situações. E aí, quando chegaram num determinado percurso que eles estavam indo ali, aquele jovem, por vontade própria, já observou aonde haveria aquela casa. Lembra aquela casa simples? Quando aquele jovem olhou, ele viu uma casa enorme. Ele viu ao redor daquela casa animais ali. Ele não viu somente uma vaquinha magra, ele viu várias vacas, ele viu cavalo, ele viu ali bode, ele viu ovelhas, ele viu crianças brincando sobre aquele quintal, ele viu ali mais que coisas, ele viu vida sobre aquele lugar. E os olhos dele se encheu de alegria quando ele viu tudo aquilo. E eles desceram. Quando eles desceram para conversar com aquela família, aquele sábio e aquele jovem, quando chega, se depara a família que estava lá quando eles foram naquela casinha. Quando eles chegaram lá e começaram a conversar com aquele sábio, com aquela família, e aí o sábio disse: olha, o que aconteceu? Que lindo que tá esse lugar, a casa, a família, a sua família, que alegria. Aí o chefe ali daquela família disse: olha, sábio, a gente tinha uma vaquinha. E quando vocês forem embora, nós fomos recolher aquela vaquinha para tirar o leite dela para a gente vender para comprar alimento. Aquela vaquinha tinha caído num precipício e morreu. E aí o que a gente teve que fazer? Começar a trabalhar. Aí o meu filho arrumou um emprego, a minha nora começou a fazer bolo para vender, a minha esposa começou a costurar, eu comecei a cuidar do terreno para poder plantar, para poder vender as plantação. Os meus netos começou a pegar os bichinhos e aí trazerem para cá para que a gente cuidasse, e esses bichinhos foi dando outros bichinhos, os animais, e aí a gente foi aumentando e olha que lindo que tá. Aquela morte da vaquinha nos trouxe algo bom. E aí o sábio, como jovem, observou. E aí eles saíram daquela casa e ao decorrer do caminho o sábio disse para ele: muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Eu vou chegar onde eu quero chegar agora. Muitas vezes nós reclamamos da situação que a gente está vivendo, sabia? Que muitas vezes nós olhamos e nós começamos a reclamar, muitas vezes nós estamos acomodados demais. Quando eu ouvi esse conto, eu estava numa situação ainda que não tinha caído a minha ficha. Mas num determinado tempo da minha vida, Deus me trouxe de volta esse conto que eu ouvi. E aí Deus disse para mim assim: olha, vai ser necessário eu jogar a vaquinha num precipício para você levantar.
para você chacoalhar a poeira e para você ir de encontro com aquilo que eu tenho para você. Se aquela vaquinha tivesse viva e aquele sábio tivesse voltado para aquele lugar e aquele jovem, eles estariam naquela mesma situação, daquele mesmo jeito, estacionados, parados, contando só com o leite daquela vaquinha. E aquela vaquinha morrendo a cada dia, magrinha, mal cuidada, e eles ali, usufruindo do leite daquela vaquinha. Foi necessário o sábio jogar aquela vaquinha num precipício, para eles acordarem e ver que Deus tem o melhor. Se você tiver acomodado hoje com algo, porque muitas vezes nós paramos e nós começamos a falar com Deus, ai, mas fulano de tal cresce, mas cicrano de tal conquista, mas fulano de tal tem isso, mas cicrano de tal tem isso. Mas o que eu e você está fazendo para que nós venhamos a conquistar? O que eu e você está fazendo para que a gente venha usufruir do melhor de Deus? Porque nós devemos tirar da nossa mente aquela mente pequena, aquela mente que nós não podemos, aquela mente que nós não conseguimos, não. Todo posso naquele que me fortalece. Quem que me fortalece? Deus me fortalece. Então eu tudo posso. Eu tudo posso em Deus. Sabe, as coisas que estão na Bíblia, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus fala para nós que é o certo e correto para que a gente venha viver. Eu não estou falando que tudo posso das coisas que estão aí no mundo, das coisas que ferem, das coisas que não são as coisas de Deus. Não, eu estou falando de tudo posso das coisas que Deus, das promessas que Deus tem sobre a minha vida, da promessa que Deus tem sobre a sua vida. Então você tudo pode. Tudo pode. Começa a identificar. Começa a identificar a vaquinha que você tem tem ali estacionado os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida, e por isso que está parado. Começa a identificar isso. Começa a andar com pessoas que te acrescentam coisas sobre a sua vida, pessoas que te acrescentam o reino de Deus, pessoas que acrescentam aquilo que você quer viver em Deus. Começa a falar coisas, começa a profetizar as coisas que você quer viver. Para de colocar sobre os seus lábios, a sua boca, o seu pensamento, o seu coração, as coisas tristes, sabe? Dificuldade nós temos mesmo, nós vamos ter dificuldade até o dia da nossa morte, nós vamos ter. Mas tem dificuldade que vem sobre a nossa vida para nos moldar, dificuldades que vêm sobre a nossa vida para fazer com que aquilo que vem sobre nós, para nos acrescentar, porque tem algo maior lá na frente que Deus tem para nós. Para de reunir com pessoas e ficar falando mal, para de reunir com pessoas e ficar criticando, ou ficar só murmurando, ou ficar só reclamando. Isso é mente pequena, isso é mente de pessoas que têm vaquinhas e fica estacionado. Começa a se reunir com pessoas e começa a falar sobre sonhos, sobre projetos, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas boas que tem. Para de ficar visualizando coisas nesse mundo e ficar absorvendo para você. Eu tenho algo comigo. Eu não gosto de assistir notícias ruins, eu não gosto de ficar... É necessário você saber o que está acontecendo no mundo? É necessário, mas eu não acordo, eu não vivo só isso. Eu aprendi comigo, não vive só isso, não vive vendo notícias ruins, não vive só olhando coisas ruins, não. Existem coisas boas que Deus tem para nos mostrar, existem coisas boas que Deus tem para nos levar, existem lugares que Deus quer levar eu e você. Então chacoalha, identifica essa vaquinha, pelo amor de Deus. Identifica essa vaquinha. Tira essa vaquinha da sua vida. Tem algo maior para você. Fala para Deus abrir os seus olhos e te mostrar o que Ele tem para você, porque tem algo maior para você. Muitas vezes nós nos trancamos dentro de uma caixinha e achamos que é só aquilo. E não, Deus é Deus de coisa grande. Para de ficar colocando dentro do seu coração as dificuldades que você vive. Porque quando nós colocamos dentro de nós as dificuldades que nós vivemos, nós não temos espaço para viver aquilo que Deus tem para nós. Deposita toda a dificuldade, tudo aquilo que você está vivendo diante de Deus. Deposita, descansa nele. É descansar mesmo. É descansar nele.
Deposita diante dele e descansa nele. Tira esse colar de peso, de dificuldade. Muitas vezes nós colocamos um colar em nós de peso, de dificuldade, andamos até assim, ó, envergados de tanta dificuldade, de tantas coisas que vêm sobre a nossa vida, mas não. Viver com Deus é carregar fardos leves, é confiar, é ter fé, é acreditar nele. É acreditar que ele sempre tem algo maior para nós. Porque ele é um Deus que cuida, o amor dele é inabalável. A vontade dele é imensa sobre a nossa vida. As coisas que Deus tem para mim e para você, os nossos olhos ainda não alcançaram. Muitas vezes nós pensamos num sonho, mas Deus sonha muito maior para nós. Para de achar que as coisas que você quer, as coisas que você sonha, eu tô falando de espiritual e material. Para de achar que as coisas que você quer, que as coisas que você sonha é impossível. Nós servimos um Deus do impossível. Faça o possível. Faça o possível. Aquela família fez o possível. E Deus veio com o impossível sobre a vida delas. Trouxe alegria, trouxe paz, trouxe beleza, trouxe bonância. Então começa a colocar diante de Deus essas coisas. A sua vida começa a caminhar. A caminhar, começa a plantar coisas boas. Começa a falar de coisas boas. Começa a viver coisas boas sobre a sua vida. Fabi, mas eu estou passando por uma enfermidade. Creia que Deus é aquele que cura. Creia que Deus é aquele que entra nessa enfermidade e arranca essa enfermidade de você. Creia, confia nele, deposita diante dele. Eu já ouvi e já vivenciei muitos milagres na minha vida. Eu tenho meu filho hoje comigo, porque Deus deu a vida para ele novamente. Então, eu não estou falando de algo que eu não vivi, eu estou falando de algo que eu já vivi. Os médicos chegaram em mim e disseram: mãe, vai lá, fica com ele, porque nós estamos perdendo ele. Mas um Deus de milagre, um Deus de cura, um Deus de renovo, trouxe a vida novamente para o meu filho. Então, eu estou falando de algo que eu vivi. Então, não fica aí não. Não fica aí não chorando, não fica aí deitado nessa cama, não fica. Levanta dessa cama, Deus tem o melhor para você, Deus tem cura, Deus tem renovo, Deus tem coisas maiores para você. Essa enfermidade não veio para te matar, ela veio para te moldar para as coisas melhores que Deus tem sobre a sua vida. Não passamos por dificuldades à toa. Deus, ele permite que nós passamos por dificuldades para nos moldar, porque coisas maiores ele tem sobre as nossas vidas. Muitas coisas maiores para nós vivermos, tanto espiritualmente como materialmente. Arranca da sua mente todo esse comodismo. Saia da procrastinação, saia. Levanta a cabeça. Deus te ama e Deus quer ver você vencendo, cuidando da sua família, zelando pela sua esposa, pelos seus filhos, ou pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa. Faça isso, que Deus vai honrar você. Que lá na frente você vai olhar para trás e dizer: olha, a vaquinha caiu no precipício. E eu louvo e agradeço a Deus por ela ter caído. Um beijo enorme para vocês. E que vocês andem com pessoas que acrescentam sobre a sua vida. Que vocês falem coisas que vão acrescentar sobre a sua vida. Viva em cima daquilo que vai acrescentar, te movimentar a viver o propósito de Deus. Para não ficar vago aqui só com esse conto, eu vou deixar aqui um versículo para vocês que se encontra lá em 2 Samuel 23:20, que fala a respeito de um soldado, o Benaias. Ele andava com Davi. E aí, ele andando com Davi e conhecendo a fama que Davi tinha de um bom guerreiro e de tudo aquilo que Deus fazia sobre a vida de Davi, ele quis também ser um bom guerreiro. Ele quis também matar leões, ele quis vencer guerras e ele conseguiu fazer tudo isso. Ele foi um soldado que, por essa passagem, ele foi falado, não foi um soldado tão conhecido, tão famoso, mas um soldado que ele andou com pessoa certa e ele conseguiu chegar onde ele queria. Então, ande com pessoa certa, fale aquilo que acrescenta sobre a sua vida, que Deus possa falar ao teu coração. E que se no dia de hoje você identificar uma vaquinha aí,
algo que tem te paralisado e você tá aí acomodadinha ou acomodadinho, levanta, chacoalha a poeira desse corpo, porque Deus tem algo maior para você. Fica com Deus. Beijo.